Diálogos passionais, paixão literária, sabedoria de vida, trajetória intelectual e muito mais você encontra aqui, em mais um Encontro com Autores, projeto de extensão universitária desenvolvido pelo GECOM, o Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo, vinculado ao Departamento de Ciências Sociais e em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UERN. No programa de hoje, nosso convidado, Henrique Coelho, professor do IFRN, fala de sua descoberta e paixão repentina pelo escritor William Shakespeare, assim como da resistência à beleza que a literatura pode nos proporcionar. Eu era um péssimo leitor. Na minha cabeça, ler tinha que ser algo objetivo para a sua profissão. Então eu só queria ler coisas em inglês, para aprender a falar inglês, porque eu ia ser professor de inglês, né? Isso era bem simples para mim. Aí eu entro na faculdade, mais ou menos no 5º período, um professor chamado Gilson diz: olha, vocês vão ler Shakespeare. Aí eu disse: caramba, eu não vou ler isso. Quem é Shakespeare, coisa e tal? Só sei quem é Shakespeare porque ele escreveu Romeu e Julieta, que eram dois adolescentes que morreram e tal. Quer dizer, para mim era irrelevante ler Shakespeare, né? Então essa é mais ou menos a história quando eu ouvi falar de Shakespeare, né? Eu tinha medo de ler porque o que falavam é que era muito complicado, era uma leitura densa, não era uma narrativa simples, você não andava nas primeiras linhas, você tinha que ler 2, 3 vezes. Aí eu na minha cabeça dizia: eu vou ler um livro de 70, 80 páginas 3 vezes? Vou nada, vou de jeito nenhum. Ainda mais de Shakespeare, morreu faz tempo, né? Pra vocês verem como eu era um péssimo leitor, não sabia da beleza que a literatura pode nos proporcionar e o que pode nos ensinar, né? E eu comecei nesse mundo lendo Shakespeare. Ainda bem, né? Bom, quem era Shakespeare? Shakespeare em inglês, né? Nasceu em Stratford, uma cidadezinha perto de Londres. Entre várias coisas que falam, porque falam muito de Shakespeare e não provam nada, né? Dizem que ele já foi para a guerra, combateu a Armada Espanhola, outros dizem que não, outros dizem que ele tinha um amor secreto, um jovem da corte, outros dizem que ele abandonou a família, outros dizem que... Fala-se muito de Shakespeare, né? O que se sabe é que uma pessoa chamada William Shakespeare existiu, né? Casou-se, teve 3 filhos. Depois de algum tempo, em Stratford, ele mudou-se para Londres a fim de ganhar dinheiro. Isso é uma das coisas que me impressiona em Shakespeare, é que ele escreveu o que escreveu para ganhar dinheiro. Diferente. Ele não era um escritor, Shakespeare não era escritor, ele era um dramaturgo. Ele não sabe nem que isso foi publicado, não sabe nem que eu estou aqui. Nem sabe que depois de 400 anos ainda tem pessoas que falam sobre ele. Eu duvido muito que isso cesse nas próximas eras, né? Então fala-se muito de Shakespeare nesse aspecto. Eu não vou me ater a detalhes pequenos que falam. Pessoas que estudaram Shakespeare em vez de estudar a obra. Para mim pouco importa quem foi Shakespeare, se ele é mesmo essa pessoa da foto, pouco me importa. O que importa é isso aqui, é o que está escrito. É daqui onde eu leio, onde eu me apaixono e onde eu aprendo. Tem uns filmes, né, que Shakespeare apaixonado, tem muito documentário sobre a vida de Shakespeare, tem muita coisa, né? Por sinal, tem o teatro, The Globe Theatre, que é o teatro onde Shakespeare encenou todas as suas peças. Dizem também que ele escreveu e encenou. Tem gente que diz que que ele era um funcionário do teatro. Esse teatro ele sofreu um incêndio e ele foi reconstruído. E ele está lá no mesmo, não exatamente no mesmo lugar, mas ele está lá num lugar bem próximo ao Globe Theatre original. Esse teatro de Shakespeare, ele está lá hoje. Só que é um teatro e um museu. Acho que vocês já devem ter ouvido falar nisso. E esse teatro só encena peças de Shakespeare. Shakespeare conseguiu, entre outras coisas, por outros motivos, ser famoso e vencer o tempo e ser, digamos, um escritor cósmico, porque ele escrevia para a plebe, ele escrevia para o beberrão, ele escrevia para o intelectual, para o nobre, para a corte, para quem gostava de ação, para quem gostava de rir, para quem gostava de chorar. Então ele conseguia encantar toda essa plateia. A própria rainha Elizabeth foi ao teatro ver peças de Shakespeare. Em poucas linhas, qual é a história de Macbeth? Macbeth era um guerreiro, o Thane de Glamis, era um título que ele tinha, e tinha o melhor amigo dele, Banquo,
Banquo, como vocês preferirem, ou banco mesmo. E ele foi para uma guerra, ganhou lá tal, e ganhou um título por bravura. Ele passou a ser o Thane de Cawdor. Era outro título. Só que quando ele vinha voltando da guerra, ele encontrou 3 bruxas. E as bruxas profetizaram, disseram: olha, você vai ser Thane de Cawdor. Ele disse: não, eu sou o de Glamis, eu não sou de Cawdor. Não, mas você vai ser. Eu estou parafraseando aqui, contando de uma forma mais nossa. Ele disse: e depois? E depois você vai ser rei. Ele disse: não, não pode. E olhou para Banco e disse: Banco não vai ser rei, mas vai ser árvore de reis, uma coisa assim. Os seus filhos serão reis. E aí acontece que quando ele chega no palácio, no castelo, o rei Duncan diz: você agora é o Thane de Cawdor. Aí ele acredita, assim, então as bruxas estavam falando a verdade. Então se eu era o de Glamis e agora sou o de Cawdor, eu vou ser rei. Aí ele pensou: como é que eu vou fazer? Aí ele ficou naquela dúvida, né? E vai acontecer como? Eu vou ter que dar uma forcinha, uma ajuda nisso? E aí ele tem uma maravilhosa ideia, ele mandou uma carta para a ingênua Lady Macbeth, que era uma pessoa, até metade da obra, dotada de uma maldade assim, tremenda, né? E ele manda uma carta para ela. E na carta ele conta essa história que eu acabei de contar a vocês. Até metade da obra, é importante que se diga, a Lady Macbeth, ela é o poder, ela é a fala, ela é a verdade, ela comanda. Ela comanda o Macbeth. O Macbeth, por várias vezes, fica temeroso. Se eu fizer, e o regicídio, né, assassinar um rei, e isso pode, minha alma vai ficar perturbada, e eu nunca mais vou ter paz, essas coisas. Não, você agora está com medo, você vai ser rei, você não pode se privar disso. E ela fica colocando essas ideias na cabeça dele, até que eles tramam a morte do rei Duncan, que vai para a casa dela. A casa de Macbeth é a casa da Lady Macbeth. Ele vai para a casa deles visitar, e aí ela tem a ideia: então agora eu vou matar ele e Macbeth vai ser rei, porque na sequência ele era o sucessor. Tinha o filho do rei, mas o que é que eles iam fazer? Eles iam assassinar o rei de uma forma que a culpa ia cair em cima do filho. Então o filho não ia assumir porque ia fugir, e Macbeth, rei, né? O que eu gostaria de falar agora é como Shakespeare trabalha esses elementos, porque isso é apenas o início da obra, e gera um clímax no leitor e nas pessoas que estão assistindo a peça, que você fica praticamente imóvel. Você fica sem querer se libertar, você quer saber do final. Bom, então eles planejam a morte do rei, e Macbeth mata o rei, e acontece desse jeito mesmo. Acho que, se não me engano, é Malcolm foge, junto com Lennox e Ross, são pessoas lá ligadas à corte. E por eles fugiram porque temiam que quem matou o rei fosse matá-los também. Só que eles fugiram e a culpa recaiu sobre eles. Tá? E aí o Macbeth ascende ao trono. E quando ele ascende ao trono, ele lembra das bruxas. E as bruxas disseram que Banquo não ia ser rei, mas que os filhos dele seriam reis. Então ele sabe, tem uma pedra no meio do caminho, né? Então matar Banquo. E aí é onde começa o equilíbrio do poder, passa da Lady Macbeth para Macbeth. Ele começa a tramar os assassinatos, e a Lady Macbeth não tem mais nada a ver com isso. Para ela, tudo já foi feito. Não preciso mais me preocupar. Ele já é rei, mas ele não estava satisfeito. Ele queria tirar todos do caminho. E ele encomenda a morte de Banquo da mesma forma. E depois ele mata a Lady Macduff e o filho dela, porque eles eram também herdeiros do trono. Só que o Macduff, o marido da Lady Macduff, não o filho dela, foge. Depois é ele que no final tem um desfecho interessante. Aí tem muita gente que fala: eu não gosto de Shakespeare porque tem muito sangue, muita morte, é muita traição. Mais uma vez, ler Shakespeare, você tem que se libertar desses preconceitos. E Shakespeare não é um livro, a obra de Shakespeare não vai ensinar ninguém a matar, nem a sofrer, e nem a nada disso não. Você tem que imaginar que tudo isso era o cenário, era a roupagem para uma obra muito mais ampla daquela época. Ele tinha que usar desses artifícios, desses efeitos, dessas criações para chamar a atenção. Ele não podia passar a mensagem que ele queria usando histórias
sem muito apelo. Tá? E aí, no desfecho da obra, o Macbeth volta às bruxas, com medo. Ele diz: agora eu já matei Macduff, já matei Banquo, já matei o filho dele, já matei todo mundo. E agora? Aí elas dizem: não, você só vai perder o trono se o bosque de Burnham caminhar até Dunsnane, que é onde estava o castelo dele. E a outra que ele disse: você só vai morrer pela espada de uma pessoa que não nasceu de uma mulher. Aí ele disse: como é que pode? Não nascido de mulher? Todo mundo nasce de mulher. Naquela época não tinha clone, né? Então, beleza, pronto. Aí eu disse: não, mas não acabou a obra, então eu quero saber como é o desfecho disso. E o que é que acontece? O Macduff, junto com o Malcolm e um guerreiro chamado Seward, vem de Londres para Dunsnane para destronar o Macbeth, porque os seus crimes agora estão claros, só que ele ainda é rei, né? Então eles vêm com um exército de 10 mil homens para destronar. E quando eles chegam no bosque de Burnham, eles dizem: todos vocês arranquem um galho de árvore e coloquem em cima, na mão, nos estandartes, para camuflar o número de tropas. Isso era uma tática bélica da época. Eles camuflavam o número de tropas, colocando esses arbustos na cabeça. Imagine isso multiplicado por 10 mil homens. Então você tem uma impressão que a vegetação, o bosque, as plantas estão caminhando. Aí eu disse: assim está certo, assim o bosque caminha. Né? Porque eu era muito cético, então eu queria saber como é que esse bosque ia caminhar. E assim é feito, e assim é dito. Um serviçal chega para Macbeth e diz: olha, o bosque está caminhando. Ele quase mata o rapaz só porque ele disse isso. Mas era verdade. Quando ele olhou do muro, o bosque estava caminhando. E depois o Macduff sobe e ele disse: o bosque caminhou, mas o homem que não nasceu de mulher. E aí o Macduff chega e puxa a espada contra ele. Ele diz: mas eu não vou morrer até que um homem que não nasceu de uma mulher me ataque. Ele foi e disse: mas eu não nasci de forma natural, eu nasci arrancado pelas mãos de uma parteira, mas não é esse o nome lá, que eu estou me lembrando do nome. Bom, foi essa a forma que Shakespeare encontrou para deixar isso mais misterioso, não é? Antes do desfecho, então chegam para ele e dizem: olha, a Lady Macbeth morreu, porque como ela perdeu na obra, ela perdeu a força e perdeu tudo, como é que eu posso dizer, a bravura, perdeu a coragem, perdeu as artimanhas, perdeu o poder sobre Macbeth, ela enlouqueceu. E ela enlouqueceu e via em suas mãos manchas de sangue. E numa dessas visões ela morreu. Surtou e morreu. E aí chegam para Macbeth para dizer que ela morreu. E aí a frase de Macbeth já é totalmente isenta de qualquer sentimento por ele, pelo ser humano ou pela Lady Macbeth. Isso é uma marca das obras de Shakespeare, essa libertação, esse apego do ser humano como centro do universo. Estamos de volta ao Encontro com Autores. Nesse bloco, o professor Henrique Coelho aborda o drama e a trama de Hamlet e o aprendizado que tirou dessa obra para a sua vida. Agora vamos passar para Hamlet. Eu estou indo na sequência, tá? Porque eu considero Hamlet a melhor obra, a obra mais impenetrável, mais densa. Por isso que tanto se quer ler, tanto se quer entender. Eu dali tirei várias lições para mim como pessoa. Isso é o que eu penso hoje. Você tem que ler por prazer, ler porque gosta, ler para passar o tempo. Mas de todas essas leituras você tem que tirar algo para você melhorar como pessoa, de tudo que você faz na vida. E eu procuro fazer isso da leitura, ler e trazer alguma mensagem positiva, prática para a minha vida, melhorar, resolver problemas. Eu resolvi muitas questões pessoais lendo literatura. Bom, Hamlet. Qual é a história de Hamlet? Hamlet para mim é um herói. Muita gente pode dizer, é um desafortunado, é um miserável, é um azarado. Mas Hamlet volta da França para a Dinamarca e volta da escola para a Dinamarca. Eu não sei se a escola era na França. Bem, eu sei que ele volta para casa porque o pai morreu.
Quando ele chega, ele percebe que o seu então tio, que o seu anteriormente tio, agora é rei. E casou com a mãe dele, que era louca pelo pai, em menos de 2 meses. Então, isso para Hamlet é bombástico. Peraí, como dizem hoje, para tudo, não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Mamãe, você, né? Estou passado, eu acho que ele disse isso, né? Se fosse hoje seria assim. Então, a mãe que era louca não era pelo pai dele, não, era pelo rei. A figura do rei é importante. A mãe era louca pelo rei. O rei morreu, em menos de 2 meses ela casa com o irmão do rei, para ela não deixar de ser rainha. E o tio dele, o tio Cláudio, ou Cláudias, como vocês preferirem, agora é rei. E Hamlet tem que chamar o tio dele de pai. Não pode, não é certo, não concordo. Então essa é a primeira grande decepção de Hamlet. Essa é a história da vida de Hamlet. Ele volta e se decepciona com tudo que encontra. Ele diz, como é que eu vou morar agora num lugar onde eu perdi meu pai, que era meu herói? Minha mãe, eu não vejo mais como mãe. Não é possível. Menos de 2 meses, ele tem uma frase que é mais ou menos assim. Minha mãe estava tão apressada para se casar que ela usou os salgadinhos do enterro do meu pai, ainda estavam quentes no casamento dela. Não com essas palavras, mas a ideia é essa. Pense numa mulher para gostar de rei. É a rainha Gertrude, né? E assim foi, né? Então essa é a primeira decepção. O pai dele não tinha aparecido. Então eu vou ler aqui um trecho, porque os monólogos de Hamlet são muitos e muito extensos. Então eu vou ler uma partezinha aqui. Ele diz, depois de tudo isso, ele fica sozinho e diz, morto há apenas 2 meses, não, nem tanto, nem 2, um rei tão excelente, compará-lo com este é comparar Hiperion, deus do sol, com um sátiro lascivo, tão terno com minha mãe que não deixava que um vento mais rude lhe roçasse o rosto. Céus e terra, é preciso lembrar, ela se agarrava a ele como seu desejo crescesse com o que o nutria. E contudo, 1 mês depois, é melhor nem pensar. Fragilidade, teu nome é mulher. Essa frase é dele, né? Frailty, thy name's woman. E depois tem mais coisas desse monólogo, tem mais frases bem fortes. Shakespeare gostava dessas frases fortes, que deixava você, literalmente, parado. Tipo, eu não sei o que eu digo, eu não sei o que eu penso, eu não sei o que eu comento. E agora, eu falo o quê? Eu fico a favor ou contra? Shakespeare tem essas frases assim que faz... Tá? E isso em Hamlet é... Tá bom? Bom, Hamlet, desolado, aí encontra Horácio, ou Horatia, como vocês preferirem, que era o melhor amigo dele na infância, tal, coisa e tal, e Horácio vem já dar a notícia a ele, olha, como foi que ele disse? O que é que você faz aqui, Horácio? Não, eu vim para o casamento, eu vim para o enterro do seu pai. Mentira, você veio para o casamento da minha mãe. Porque naquela época ele ia ser amigo, né? Aí, resumindo, ele diz, olha, Hamlet, é o seguinte, eu vi o seu pai. Ele disse, não, eu também vi, era um ótimo rei. Não, mas eu vi o seu pai. Se eu sei que você viu, o que é que você quer dizer? Se eu vi ontem à noite. Aí, peraí, como assim, ontem à noite, meu pai? Aí ele vai e diz, olha, o fantasma do seu pai apareceu e não falou com ninguém. E a gente está morrendo de medo, tinha um bocado de soldado lá, tudo tremendo de medo. Esses homens também viram, e aí ele disse... É aí quando ele diz, tem algo de podre no reino da Dinamarca. I doubt some foul play, there's something rotten in the lands of Denmark. Ele diz essas frases, né? Que ele diz, se meu pai morreu e meu tio agora é rei, e o fantasma do meu pai apareceu e não falou com ninguém, é porque ele quer falar comigo e tem algo podre aí. E aí ele fica de guarda e o pai dele aparece. E o pai dele diz assim, resumindo, eu não morri naturalmente, seu tio me matou e você vai se vingar dele. Agora você vai se vingar dele, não da sua mãe. E isso causa outra dúvida com ele, né? Porque ele fica pensando, e se não foi o fantasma do meu pai, se foi um fantasma aí, um demônio, se foi um anjo do mal. E aí ele vai nessa empreitada tentando descobrir primeiro se de fato o rei é o culpado. É o objetivo dele.
E quem é o amigo dele? Horácio. Horácio, você não vai dizer nada. Você não sabe de nada, você não me viu nada. A partir de agora em diante, eu vou tentar estabelecer isso e você vai jurar. Ele jura. É quando ele diz, there are more things in heaven and earth than dreamt of. Há mais coisas entre o céu e a terra do que são sonhadas em sua filosofia. Não existe vã filosofia, isso não existe. Tá? No texto original não tem vã filosofia. Eu não sei quem foi que inventou isso. Bom, aí o que é que ele faz? Vão chegar uns atores, uma trupe de atores no reino, e ele diz, eu já sei, eu vou falar com esses atores e vou colocar uma peça para eles encenarem diante do rei. E a peça vai ser do jeito que o meu pai disse que morreu. E aí eu vou observar. Se o rei tremer, é porque foi ele. Né? Ele vai observar as reações do rei. E Horácio, o fiel escudeiro, vai observar também. Então, como foi isso? Ele chegou para os atores e disse, vocês vão incluir nessa peça essas 16 linhas. E nessas 16 linhas, é uma cena até de certa forma engraçada, ele coloca exatamente o que a mãe dele dizia para o pai, quando era vivo, e o que o fantasma disse que aconteceu quando ele morria. Então foi mais ou menos assim, o rei estava deitado, a rainha vem, faz juras de amor, diz que nunca mais vai se casar se ele um dia morrer, dá um beijo e vai embora. Aí chega o rei todo de preto, coloca veneno no ouvido do rei Hamlet, e ele morre e ele toma a coroa. Quando ele faz isso, quando isso é encenado no palco, aí o rei surta, né? O rei Cláudio que está assistindo, ele surta, né? Tem uma parte interessante que Hamlet diz, Ofélia, eu pulei Ofélia, mas já eu falo dela. Ofélia está lá sentada e ele diz, olha Ofélia, está vendo minha mãe? Tão feliz ali, meu pai morreu só há 6 meses. Não, meu pai morreu há 2 horas. E ela já está com outro rei. Vê como ela está feliz? Aí ela vai e diz, não foi 2 horas, foram 2 meses. Ele, 2 meses, nossa, tanto tempo. E ela ainda não o esqueceu. Então eu acho que um homem de grande valor e caráter universal, mais ou menos assim, deve levar pelo menos uns 6 meses para ser esquecido. Ele é muito irônico. E o rei pergunta, qual é a trama da peça? Ele, não, é brincadeira, é só piada. Tem um venenozinho, mas é piada. Aí, como é o nome da peça? A Ratoeira. Mas isso não faz diferença para mim nem para você, nós temos almas limpas, né? E aí o rei já fica, né? E aí ele diz, quando a peça começa, o rei levanta. A peça começa não, quando tem esse desfecho, né? O rei levanta, surta, passa mal, e ele sai e a peça acaba, né? E aí Hamlet fica feliz, vai falar com Horácio, você viu? Agora eu tenho certeza, o fantasma era do meu pai e o rei é o culpado. Agora eu tenho certeza, o culpado é o rei. Você é o rei e tal, não sei o quê. E aí o rei tinha chamado 2 caras chamados Rosencrantz e Guildenstern, que são 2, bom, se fosse hoje, são 2 babões do rei, né? Aí eles dizem assim, vocês vão ficar observando Hamlet em tudo que ele fizer. E nessa hora o rei diz, vá falar com ele e diga para ele ir falar com a mãe dele, que a mãe dele está passando mal, não gostou dessa peça, que essa peça ofendeu o pai dele. Que não era o pai dele, era o tio, né? E aí ele fica lá no palco brincando, feliz, porque a peça deu certo, né? E chega o Rosencrantz e Guildenstern. Olha, sua mãe quer falar com você, não sei o que, ele muito irônico. Eu vou falar com ela, vou já, peraí, tal, não sei o que, coisa e tal. E eu sei que tem uma hora que o Rosencrantz faz de conta que amigo dele diz, meu senhor, teve uma época em que você gostava da gente, que você nos amava. E aí é quando ele deixa cair a máscara, porque ele encarnou um personagem, deixa cair a máscara e parte para cima do Rosencrantz. Ele diz assim, o Rosencrantz está falando com ele, olha, fale comigo, sua mãe quer falar com você, o que é que você tem, o que é que aconteceu que você agora está tão destemperado, está meio louco, meio maluco. Aí vai passando um músico do teatro, aí ele diz, me dê aqui essa flauta. Aí o Rosencrantz diz, olha, toca essa flauta para mim. Vocês imaginem hoje, imaginem você conversando com alguém, um amigo seu, e diz, tudo bem? Eu disse, não sei o quê. O que está acontecendo? Não. Diga para mim o que está acontecendo. Aí a pessoa olha para você e diz, faz o seguinte, toca essa flauta. O que tem a ver uma coisa com a outra? Toca essa flauta, né?
Eu estou dizendo isso porque foi justamente o que eu senti na hora que eu estava lendo. Ora, toque essa flauta. Aí ele vai explicar que para mim é um dos diálogos mais belos de Hamlet, é o da flauta. Eu coloco como monólogo o diálogo da flauta. Que ele diz assim: não entendi muito bem o que você quis dizer. Isso é Hamlet falando. Você quer tocar essa flauta? Eu não sei tocar, meu senhor. Não, por favor, acredite. Toque. Ele diz, mas eu não sei. Aí Hamlet, mas eu suplico. Aí Guildenstern diz, mas eu não sei onde colocar os dedos, meu senhor. Aí ele vai e diz assim, olha, é tão fácil quanto mentir. Você coloca os dedos nos buracos e sopra. E aí sai um som. Pronto, acabou-se. Aí ele disse, mas eu não consigo comandar daí qualquer declaração harmoniosa, me falta a perícia. Aí ele vai e diz, existem várias encenações disso aqui. Tem uma que ele fica rindo, vai ficando sério e no final ele fica agressivo. Ele diz assim, pois veja só que coisa mais insignificante você me considera. Em mim você quer tocar. Pretende conhecer demais os meus registros. Pensa poder dedilhar o coração do meu mistério. Se acha capaz de me fazer da nota mais baixa ao topo da escala. Há muita música, uma voz excelente neste pequeno instrumento. Aí ele mostra a flauta. E você é incapaz de fazê-lo falar. Pelo sangue de Cristo, acha que eu sou mais fácil de tocar do que uma flauta? Pode me chamar do instrumento que quiser. Pode me dedilhar quanto quiser, que não vai arrancar o menor som. Estamos de volta ao Encontro com Autores. Nesse bloco, o professor Henrique Coelho apresenta o desfecho de Hamlet, uma obra repleta de questionamentos profundos e atormentadores para o protagonista, que se questionava, ser ou não ser? Eis a questão. Bom, tem o famoso monólogo ser ou não ser, eis a questão, que não tem nada a ver se o rei matou ou se não foi o rei que matou, isso não tem nada a ver. Ser ou não ser, na peça, representa o momento em que Hamlet decide o que vai fazer da vida. Não só da vingança, mas é tipo assim, ele está numa situação tão complicada que ele tem que vingar o pai, não vingar a mãe, tem que ser feliz, e para isso, ele vai ter que arcar com consequências terríveis. Isso eu estou falando do monólogo na narrativa, eu não estou interpretando o monólogo, tá? E ele fica pensando, o que é que eu vou fazer? E se eu fizer? E se eu morrer quando acontecer? E se eu morrer e for melhor? E se eu morrer e for pior? E se eu morrer e não puder voltar? E se eu ficar e tiver que aguentar tudo isso? E se eu não tiver sucesso? Então o monólogo da dúvida eterna, que todos nós passamos. Na peça, isso representa o que ele ia decidir, que ele não decidiu, pelo menos nesse monólogo não. Fazer em relação a todo esse quadro de indecisão, de angústia, de forças externas. Quando eu digo forças externas, eu digo, ele estava quieto no lugar dele estudando e aconteceu tanta coisa que ele participou passivamente que agora ele não pode sair. Ele não pediu para o pai morrer, ele não pediu para o rei matar o pai dele, ele não pediu para a mãe dele casar com o tio, ele não pediu para o fantasma aparecer para ele, não pediu nada disso. Ele não tem culpa de nada disso. Só que, indiretamente, ele se tornou o centro de tudo isso. Já aconteceu com vocês? Vocês não veem acontecendo, não sabem o que está acontecendo, não tem culpa do que está acontecendo, mas tem que resolver. Já aconteceu, já? Pois é, aí ele diz. Depois eu vou dizer esse monólogo na íntegra. No final da minha apresentação eu vou dizer na íntegra, tá? Ser ou não seis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz, ou pegarem armas contra o mar de angústias, e combatendo dar-lhe fim, morrer, dormir, só isso. E com o sono, dizem, extinguir dores do coração e as mil mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável. Morrer, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapado ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa a reflexão que dá à desventura uma vida tão longa. Isso é só uma parte do monólogo, tá? Bom, continuando o Hamlet, né? O que é que acontece? Eu vou me deter um pouco mais em Hamlet, tá? Do que em Macbeth e Otelo. Ele agora tem certeza do rei, né? E ele vai falar com a mãe dele. E quando ele vai falar com a mãe dele, o Polônios, que é um amigo do rei, se esconde atrás das cortinas.
E aí ele parte para cima da mãe, porque a mãe diz assim, você desrespeitou o seu pai. Aí ele diz assim, eu não, você desrespeitou o meu pai. Quem você acha que eu sou? Eu disse, você é a mulher do meu tio. E eu não queria que fosse, mas você é minha mãe. Aí ela dá um tapa nele e tal, e ele começa a dizer várias verdades a ela, né? E ela diz, pare, você está arrancando meu coração, tá? Jogue a parte ruim fora e viva com a boa. Ele diz isso. Aí nesse tumulto, o Polônios grita, socorro! Porque Polônios, que não está vendo nada, pensa que ele vai matar a rainha. Aí ele diz, eita, um rato. Um rato é uma figura, né? Diz, tem alguém aí, ele pensa que é o rei, ele mata Polônios. E aí quando ele mata Polônios, ele pensa que matou o rei, Polônios cai. Ele disse, pronto, agora, como dizemos não, agora lascou, né? Polônios, que não tinha culpa de nada, morreu. E agora ele vai ser culpado de um crime. E o rei, já sabendo da sua culpa, começa a tramar contra Hamlet. Porque o rei já sabe que Hamlet sabe que ele matou. Então fica um do lado e um do outro, fazendo os planos, né? Aí o rei manda Hamlet embora para a Inglaterra, para que lá ele seja morto. Ele manda uma carta secreta no barco. Só que Hamlet, mais esperto, muda essa carta, e quem morre é Rosencrantz e Guildenstern, não tem nada a ver. Nesse meio tempo, Ofélia, que era o amor de Hamlet, que ele teve que negar o amor para ela, eu pelo menos vejo dessa forma, ele era apaixonado por ela, há provas disso na obra, mas ele teve que negar o amor por ela, e até falar palavras muito rudes, porque disso dependia a vingança dele. Se ele assim não fizesse, ele não conseguiria passar uma imagem de louco, que era parte do plano. Porque se ele ficasse na dele, o rei poderia desconfiar. Então ele tinha que passar a imagem de louco para arquitetar o plano de vingança. E aí Ofélia, que não tem nada a ver com a história, é inocente até umas horas, o pai morreu, Polônios. Aí ela, Hamlet foi-se, Otelo nem chegou ainda. Hamlet foi-se embora, meu pai morreu, meu irmão foi embora. Não tenho mais ninguém. Eu estou desgraçada, né? Aí ela enlouquece também, surta, e ela suicida. Tá? Há quem diga que na obra, mas tem uma parte lá que diz bem claro, no diálogo dos coveiros, que ela suicidou-se. Tá? Quando ela morre... Não, peraí. Ela suicida, mas antes disso Laertes chega. Aí Laertes chega, quer dizer, cadê meu pai? Polônios. Polônios era pai de Laertes e Ofélia. Cadê meu pai? E ele quer matar Hamlet, só que Hamlet não está lá. E aí o rei diz para ele acalmar, olha, tenha calma, porque a gente pode bolar um plano, tal, não sei o que. O rei convence Laertes a ficar quieto e na hora oportuna ele vai fazer um plano contra Hamlet e vai vingar Laertes pela morte de Polônios e vai se livrar de Hamlet. E aí nesse meio tempo a Ofélia surta, enlouquece, suicida-se, né? E aí acontece que no enterro de Ofélia, Hamlet volta. Quando ele volta, encontra a rainha, o rei e Laertes. E aí tem uma briga, tal, não sei o que, ele pula no caixão, não, era o corpo era levado numa espécie de maca, né? E ele tem uma frase muito bonita, ele diz, eu amei... Aí é uma das frases que pode comprovar que Hamlet, de fato, criou um personagem, mas era apaixonado por Ofélia, né? Diz, eu amei a Ofélia 40 mil vezes mais do que um irmão pode amar. Aí tem lá um monólogozinho disso, que eu acho muito bonito. Eu não trouxe aqui não. Tá? E aí eles brigam, tal, aí o rei separa. Aí nessa hora o rei vê a situação perfeita. Ele diz, agora sim. Aí ele diz, Laertes, eu vou colocar eu vou fazer um duelo de espadas. E você vai lutar com o Hamlet num duelo amigável. Mas eu vou colocar em uma espada veneno. Que mesmo que ele escape, que ele ganhe o torneio, se você ferir ele, ele morre. Ninguém vai saber por que foi, porque vão dizer que foi o trauma da luta. Mas beleza. Só que o rei, por trás, vai e faz o quê? Eu vou colocar veneno numa taça de vinho. E aí, se Hamlet ganhar, ele toma o veneno na taça de vinho e morre. Se ele perder, ele morre por causa da espada, né? Perfeito. E assim é o desfecho da obra, né? No ato da luta, Hamlet está ganhando a luta, e aí o rei disse, essa pérola é por Hamlet. Aí ele bota o vinho e bota a pérola, deixa que é o veneno. Beba, Hamlet, você ganhou o primeiro round. Disse, não, eu bebo depois. Tudo bem. Aí tem outro round e tal, pega a luta pra cá, a espadada pra lá.
Aí, de novo, Hamlet vence o round. Diz, Hamlet, beba você. Aí ele diz, não, eu estou bem, eu só vou beber depois da luta. Aí a rainha, que não tem nada a ver com a história, diz, não, eu bebo. Tem uns filmes bacanas que a cara do rei fica assim, sabe, tremendo. Eu bebo, aí o rei diz, não beba não. Não, eu quero beber, senão não beba não. Não, mas eu quero. Aí ele... Porque se ele dissesse, o copo tem veneno, ele não podia dizer isso. Aí você ia matar meu filho? Aí cai a máscara, né? Ele não disse. Aí ela bebe. E a luta continua. Quando Laertes vê esse cenário, aí ele diz, não, agora lascou tudo, né? Agora vai morrer todo mundo. Então eu vou. Aí ele vai por trás, o round está parado, e ele fura, passa a espada no braço de Hamlet, fere o braço com veneno. E aí Hamlet acha que aquilo não é desleal e parte para cima de Laertes, toma a espada dele e fura ele também com a espada envenenada, né? Nesse meio tempo, a rainha desmaia porque tomou o veneno. Aí Horácio diz, a rainha desmaiou. Aí o rei, muito esperto, diz, não, é porque ela viu sangue, ela ficou nervosa e desmaiou. E Laertes, que já está morrendo e sabe que da espada tem veneno, diz, é mentira, foi o rei. O rei é o culpado, o veneno está na taça. Pronto, aí nessa hora, para o leitor e para os personagens da obra, eles tendo vida própria, fica claro que o rei é o ardiloso. Né? E aí, Hamlet pega a espada e mata ele. Tem umas cenas bacanas que ele faz com que o rei beba o vinho e tal. Uma coisa bem triste. Eu prefiro pensar em Hamlet como um herói do que como alguém azarado, como alguém miserável, de vida triste. Aí, mas é muito triste, Hamlet morre no final. Não me importa se Hamlet morreu no final, me importa o que ele ensinou a gente. E o que foi que ele ensinou para mim? Na vida nós temos que fazer decisões, não há como fugir dessas decisões, e nós vamos sempre viver com o fantasma dessas decisões na nossa cabeça. Uma pelo que a gente escolheu e a outra pelo que não escolheu. Isso acontece com qualquer ser humano. Tá? E eu me questionava muito, eu dizia, por que comigo? Por que comigo? Isso não pode, não é justo. Ora, não é justo por quê? Eu vou processar quem? O universo? A vida? O acaso? Não posso. Então eu tenho que lutar contra isso. Questões pessoais, né? E aí, lendo Hamlet e relendo, eu reli várias vezes, isso ficou mais fácil para mim. Eu prefiro pensar em Hamlet como um herói que de forma extrema e super intensa passou de forma relâmpago pelo túnel da existência. É nesse aspecto que eu classifico Hamlet como um herói. Sabe, mas ele morreu na peça. Não, ele não morreu na peça, ele morreu no fim da vida, que é o que acontece com todos nós. Aquela peça é a vida dele. É uma narrativa de 80 páginas, é uma atuação de 4 horas, mas você pode fazer um paralelo daquilo ali para a sua vida. Tá? Esse foi o meu grande encontro com Shakespeare. Né? Nesse último bloco, o professor Henrique Coelho aborda o trama, as vinganças, as traições, os crimes, amores, vinganças, assim como os jogos entre mentira e verdade que marcam a obra Otelo. A história de Otelo é mais ou menos essa. Otelo era um soldado de menor patente. Iago era um soldado de menor patente, e aí Otelo é designado para ir defender a Veneza, lá no Chipre, e ele diz que o general dele, o segundo no comando, é Cássio. Michael Cassius, né? Cássio, vamos chamar de Cássio. Essa é a primeira revolta de Iago, que Iago dizia que era para ser ele. Pronto, daí nasce uma vingança e um ódio sem igual. Ele diz, eu agora simplesmente vou acabar com a vida de Otelo. Eu vou destruir tudo que existir na vida dele. Né? Para isso ele faz com que Otelo pense que Desdémona o traiu, né? Até um final trágico. E para ele conseguir fazer isso, ele engana basicamente Rodrigo, que era um amigo dele, e Cássio. E Emília, que era a mulher dele. Né? E Desdémona também. Tá? Então ele trama com Rodrigo. A primeira trama dele diz, Rodrigo, Desdémona, que era a mulher de Otelo, gosta de você. E você gosta dela, então você tem que ficar com ela. Só que era mentira.
Rodrigo era muito ingênuo e achava que isso era verdade. Ou como está na peça, Rodrigo, né? E aí ele diz assim, olha as frases de Iago. Farei com que o mouro me agradeça, me aprecie e me gratifique por fazer dele um ilustre asno. E isso tudo trapaceando contra sua paz e quietude, levando à loucura. Ela está bem aqui, porém ainda confusa, a mais pura face da canalice, jamais vista até que seja usada. E aí todos vão para o Chipre, e aí lá Otelo, Iago diz assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que Michael Cássio, que é o general, fique bêbado, vou fazer com que Rodrigo brigue com Cássio, aí Otelo vai fazer o quê? Otelo vai dizer, vai destituir ele do cargo, aí eu vou falar com Desdêmona, para dizer a Desdêmona que peça a Otelo, para que ele coloque Cássio de novo no cargo de general, e depois eu vou insinuar que Cássio e Desdêmona têm um caso. Por isso que Desdêmona está pedindo a Cássio isso tudo. E quem é que vai me patrocinar? O besta do Rodrigo, que não sabe de nada. E assim acontece. Ele planta a semente da dúvida em Otelo. Otelo disse, a minha vida, eu coloco a minha vida sobre a honestidade de Desdêmona. E o pai de Desdêmona tem uma frase que depois Iago usa, ele diz, Mouro, que é Otelo, lembre-se, ela traiu o próprio pai para casar com você, porque ela casou escondida. Lembre-se disso, ela traiu o pai para se casar com você. E aí ele diz, a minha vida sob a honestidade dela. E aí Iago, muito habilmente, depois diz, Mouro, lembre-se do que o pai dela disse. Ela traiu o pai, por que ela não pode estar enganando você? Pronto, quando ele disse isso, aí Otelo foi plantada a semente da dúvida. Depois que você perde a crença, você perde a confiança, é terrível. Você passa a ver o mundo com outros olhos. Tudo aquilo que ele estava vendo em Desdêmona, ele começa a ver que era ela dissimulando a traição que ela tinha com Cássio. E aí Iago percebe disso e faz um plano infalível. O que é que ele faz? Ele rouba um lenço, que é de Desdêmona, ele rouba esse lenço, que é um lenço que Otelo deu a Desdêmona, ele rouba e deixa esse lenço perto de Cássio. Aí Cássio acha esse lenço e usa na mão e depois dá para Bianca, que era uma mulher lá que ele saía. Aí o que ele faz? Ele chega para Otelo e diz, Otelo, o lenço que você deu a Desdêmona está no braço de Cássio. Pronto. Foi a prova, é o lenço. Né? O título do encontro. Uma taça de vinho, um lenço e um bosque que caminha. É o lenço. Essa figura do lenço é como se fosse o pivô de toda a verdade de Iago. Tudo que ele construiu, que ele constrói toda essa verdade, esses planos, e Otelo diz que ele é honesto. Ninguém vê Iago como mentiroso. Ele é honesto, é a honestidade em pessoa. Aí Otelo diz, certo que Iago fala a verdade, diz assim, esse homem é de honestidade excessiva e conhece com um espírito instruído todas as qualidades da conduta humana. Otelo tão enganado, né? Até o ponto que Otelo, certo de que Desdêmona o traía, o que é que ele faz? Iago, você como meu melhor amigo e a única pessoa em que eu confio, vai matar Cássio e eu vou matar Desdêmona. Pronto, o plano era esse. Só que Iago tem outro plano. Quem ia matar Cássio era Rodrigo, porque ele disse a Rodrigo que Cássio gostava de Desdêmona. E depois ele matava Rodrigo. Então Rodrigo mata Cássio, ele mata Rodrigo. Aí ninguém vai saber da história. E Otelo mata Desdêmona, acabou-se, pronto. Quem era o general? Ele. Depois ele matava Otelo, sei lá. Embora isso não seja dito. Tá? Esse era o plano. E assim é feito. Só que dá errado que Rodrigo não consegue matar Cássio. Aí Iago vem por trás na noite e fere Cássio. Mas Cássio não sabe que é Iago. E aí depois Iago vai, corre e mata Rodrigo. E Otelo mata Desdêmona. Né? Quando acontece isso, aí chegam todos no quarto, tá lá morta Desdêmona, tá lá Otelo, aí chega Iago. E chega Emília, que era a mulher de Iago e melhor amiga de Desdêmona. Aí disse, o que foi que aconteceu para matarem Desdêmona? Ela me traiu com Cássio. E Cássio estava lá, não, Cássio não estava ainda não, mas chega já. E aí, é mentira, eu conheço, não existe mulher mais honesta que essa. Ele disse, é verdade. E aí Emília diz assim, quem lhe disse isso? Foi Iago, seu marido.
Aí isso é mentira de água, é mentira, é mentira, é mentira. E ele diz, aí ele percebe que o lenço vai aparecer, ele percebe que Desdémona, que Emília pode revelar a verdade. E Emília começa a dizer, olha, é mentira de Iago, mas ninguém acredita em Emília, só acreditam em Iago. Então todo mundo ficou crendo o quê? Que Otelo matou Desdémona porque de fato Desdémona era infiel, tinha traído. Aí ela fala mais, tem umas frases bem bonitas, é que eu não trouxe aqui. Aí Otelo diz, a prova é o lenço. Pronto, quando diz a prova é o lenço, aí Iago chega para Emília e diz, vai embora, pode sair, pode ir embora. Porque ela vai dizer, aí ela diz, o lenço, mas o lenço foi eu que achei. Eu achei e dei a Iago. Pronto, quando ele diz isso, cai assim, bum. A verdade de Iago cai ali na mesma hora, né? E aí Otelo percebe que Iago é o grande mentiroso, que matou uma mulher inocente, né? E tem a frase aqui, do lenço, é Emília que diz, estúpido mouro, esse lenço de que falas eu encontrei por acaso e entreguei ao meu marido, pois várias vezes com uma veemência solene, por certo, uma coisa em descompasso com um objeto tão comum, ele me pediu que roubasse o lenço. Aí fica claro, né? E Otelo vai ser preso, ou vai ser morto, não sei. E Iago foge, mata Emília e foge, e Cássio vai atrás dele. Otelo termina a peça dizendo, porque acho que é Brabâncio, Ludovico diz, Otelo, agora você vai ser preso. Espera aí, me dê um momento só. Aí ele diz assim, depois os senhores devem mencionar este, que amou demais, com sabedoria de menos. Este que não se deixava levar por sentimento, ciúme, mas deixando-se levar por artimanhas alheias, chegou aos extremos de uma mente desnorteada. Este cuja mão, como faz o índio mais abjeto, jogou fora uma pérola mais preciosa que toda a sua tribo. Ponham isso no papel, e mais. Contem que uma vez em Alepo, quando vi um turco de má índole, turbante na cabeça, espancando um cidadão de Veneza e difamando o Estado, tomei ele pelo pescoço e o golpeei assim. Aí ele se mata. Otelo se mata, e aí tem um desfecho da obra, depois Iago não morre, Iago é preso e tal. Né? E essa é a história de Otelo. O que me seduziu de Otelo é a produção da verdade, a produção do discurso. É até algo que eu gosto de estudar. Como é que alguém é capaz, o que é necessário para uma pessoa, quais são os mecanismos que devem existir para um ser humano, para que ele possa construir e desconstruir a verdade, o discurso dos outros, de uma forma que ele seja a única pessoa de quem não se desconfia e saiba a verdade de todos os outros, mas ninguém sabe a dele. E tudo isso tem um símbolo, é o lenço. Quem simboliza isso é o lenço. Porque se o lenço não existisse, se ele tivesse queimado o lenço, ninguém ia acreditar em Emília. Né? Ele fez de tal forma, ele manipulou de tal forma, que nenhuma palavra ali seria capaz de destruir a verdade dele. Como eu sou professor de inglês, e eu sempre me preocupei muito com vocabulário, pronúncia, essas coisas, eu procurava ler o Shakespeare em inglês, o original. Quem aqui for aluno de inglês e tem essa preocupação, tem vários benefícios ler Shakespeare em inglês. Não que seja a coisa mais fácil do mundo, porque não é. Mas os benefícios são inúmeros. Você entende muita coisa da língua inglesa atual. Você entende por questões gramaticais, questões de pronúncia, questões de construções de palavras. E eu não li Shakespeare em inglês, não, mas eu li muita coisa dele em inglês, principalmente os monólogos, eu ia querer pegar. E outra coisa também é que você percebe, outra coisa você lê em inglês, outro significado que vem à sua mente. Tá? Porque a tradução, vocês sabem disso, é uma versão de quem traduziu. O que aquela pessoa sentiu na hora que traduziu, e pode não ser a sua. E aí eu acho que decorei o monólogo do To Be or Not To Be. E eu gostaria de encerrar declamando isso aí, né? To be or not to be? That's the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles and by opposing end them. To die, to sleep, no more.
And by sleep, to say we end the heartache and the 1,000 natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep perchance to dream. Aye, that's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come? When we have shuffled off this mortal coil, must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quietus make with a bare bodkin? Who would fathers bear to grunt and sweat under a weary life, but that the dread of something after death? The undiscovered country from whose bourne no traveller returns puzzles the will, and makes us rather bear those ills we have than fight to others that we know not of. Thus conscience doth make cowards of us all, and thus the native hue of resolution is circled o'er with a pale cast of thought. An enterprise of great pith and moment, with this regard the currents turn awry and lose the name of action. Thank you. E hoje nós ficamos por aqui. Até um próximo Encontro com Autores.